Mensagens que chegam pela manhã. De volta, mais Mensagens que chegam pela manhã. Muito obrigado mais uma vez. Hoje eu quero agradecer especialmente quem está mandando mensagens, quem está acompanhando o programa pelo YouTube. Faz uns 3 programas, mais ou menos, que eu estou postando, né? Como inicialmente foi prometido, toda semana esse nosso encontro também no YouTube. Claro, no Spotify segue. Aliás, um abraço, obrigado. Você no Spotify tem a caixinha de pergunta, a caixinha de mensagem. Você pode ficar à vontade para escrever o que você quiser, para fazer perguntas, para fazer comentários, para acrescentar. E eu sou muito grato por cada comentário que chega no Spotify. Mas eu estou fazendo um direcionamento pelo YouTube também, porque tem muita coisa legal chegando recentemente, já que o programa é novo no YouTube. E é engraçado isso, né? Eu estava pensando nisso. O meu caminho no YouTube começou em 2008. E de lá para cá, quantas coisas foram acontecendo. Eu estou falando mesmo em termos de linguagem, de conteúdo, de estética, de proposta. Se você for ver lá atrás, os primeiros vídeos, aqueles vídeos que eu gravava até com meu filho, quando ele era pequenininho, tal, ele fez algumas locuções, aquelas imagens, né? E depois como isso foi se alterando até a gente chegar nos áudios do podcast. Isso não é definitivo, porque nunca é. Eu nunca começo um projeto, por exemplo, no YouTube pensando vai ser para sempre isso. Tudo vai acompanhando o meu movimento interior, porque o meu trabalho basicamente é isso. Seja no YouTube, seja na Rádio Inverso, seja no Spotify, seja nos livros. Ele sempre está refletindo ou emprestando linguagem para aquilo que em mim mora sem linguagem. Porque para todos nós funciona assim. Tem um universo dentro da gente, mas é um universo muito amplo, muito complexo, muito profundo, desconhecido pela totalidade de nós. Mesmo aqueles que dizem, eu me conheço, conhece parte daquilo que é, não se conhece completamente, não sabe, por mais terapias que tenha feito, e é ótimo que faça, mas assim, mesmo assim é incapaz de saber cada pequeno fragmento de experiência, de conceitos, de conexões, de relações que ao longo da vida, desde lá de trás, foi acumulando até que você chegasse nesse ponto que hoje é e diz, eu me conheço. Não, você se enxerga em parte, mas se conhecer completamente, ninguém se conhece completamente, até porque tem uma brincadeira que eu sempre fazia na Rádio Inverso, que era mais ou menos o seguinte, você pode dizer, eu conheço tudo sobre mim. E talvez você tenha razão, mas no minuto seguinte, no segundo seguinte, ligeiramente, ainda que você não tenha percebido, já houve alguma alteração. Então aquele que você diz que conhece é o seu passado. E mesmo assim interpretado pelo seu olhar no presente. E o seu olhar no presente tem outras referências em relação ao tempo em que você vivia no passado. Então ao apontar-se e dizer eu me conheço, você só está se iludindo. E talvez iludindo algumas outras pessoas. Agora, isso não quer dizer que a gente não deve tentar se conhecer, se reconhecer no momento agora. Se questionar em relação aos meus pensamentos, às minhas atitudes, aos meus anseios, aos meus medos, às minhas perspectivas, às minhas ambições, né? Tudo isso está nos apontando. Até porque, quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para as realidades concretas, objetivas, sejam elas quais forem, não importa, são realidades a sua conjuntura aí, profissional, pessoal, são realidades ligadas àquilo que você chama de espiritualidade, aquilo que você reconhece como articulações políticas, como hoje tanto se debate, seja aquilo que você aponta como entretenimento, como aquilo que você gosta, como aquilo que você está falando de você. Porque você é o ponto de observação, tudo é filtrado por si próprio, por como você se vê. Quem se vê, por exemplo, como uma pessoa triste, como uma pessoa que está em débito com a sociedade, vai sempre olhar o mundo a partir dessa perspectiva. Quem está feliz, quem está grato, quem está leve, e vai enxergando na vida elementos para alimentar a sua gratidão, esse também. Ambos, tanto o que está deprimido quanto o que está alegre, o deprimido não no sentido da doença, né? Depressão aí é uma outra abordagem, uma outra perspectiva, mas o deprimido em relação a si próprio, né? Ambos vão ver a mesma realidade e cada um vai contar uma história diferente. E a soma das histórias é a soma de olhos que para elas se direciona e que nelas se projeta. Muita gente, milhões de pessoas, no mesmo ambiente, apontando para o mesmo lugar, olhando para a mesma realidade, cada um vai interpretar de um jeito
ligeiramente diferente, ainda que a narrativa, o discurso, a descrição sejam semelhantes, ou sejam inclusive as mesmas, a gente aponta para aquilo e diz, essa é a verdade, descreverei a verdade. E você vai ouvir a minha descrição e vai dizer, tá certo, eu concordo com essa verdade, mas ainda assim, né, serão interpretações. Isso vale até para Deus. O que é Deus para você? Bom, você vai me descrever o que é Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é vingativo, Deus é justiça, Deus... Mas aí eu pergunto, o que é o amor, o que é a justiça, o que é a vingança, o que são esses conceitos que você atrela àquilo que você chama de Deus? Deus é todo-poderoso. O que significa para você ser todo-poderoso? O que é o poder? E aí se você vai submetendo esses olhares a algo mais questionador, né? Se você vai se aproximando desses conceitos, então você no fim das contas vai dizer, eu não sei o que é Deus. Aí você vai colocar Deus num outro lugar. Talvez não no lugar da descrição racional, dos adjetivos morais, inclusive, né? Ou imorais para alguns, e vai colocar num outro lugar, talvez mais subjetivo, talvez mais silencioso, a tal ponto em que você vai chegar num lugar e vai dizer assim, olha, Deus não cabe em palavra, Deus não cabe em conceito. Então não adianta eu tentar explicar. Os judeus, né, já têm essa postura de não falar o nome de Deus. Essa coisa de não falar o nome de Deus em vão, para mim, tem muito a ver com isso. Sabe? O chamar o nome de Deus em vão não é falar eu juro por Deus, porque isso aí não é Deus. Eu juro por Deus, você está jurando pelo teu próprio conceito, tua própria imagem, tua própria criação de Deus. Mas o que é eu juro por Deus? O que é falar o nome de Deus em vão? Talvez seja isso. Talvez seja você condicionar algo que é tão mais amplo, tão mais profundo, tão maior, tão mais abrangente a uma definição e muitas vezes atrelada a um conceito moral, ao conceito religioso, ao conceito de comportamento, a um conceito ético, inclusive quando na realidade Deus, diante da ética, pode se tornar antiético. Deus, diante da minha perspectiva moral, pode se tornar imoral. Deus, diante da minha perspectiva religiosa, pode não ser religioso. E que elementos que eu uso para esboçar esse olhar? Olha, se eu olho para a natureza, se eu olho para o cosmos, se eu olho para a lógica da vida humana, eu sou forçado a admitir que algo não se encaixa na minha perspectiva do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é imoral, do que é bem ou do que é mal. Porque se eu próprio fosse um legislador moral da sociedade, as minhas leis incluiriam respeite, ame, não faça mal, né? Mas não é assim que na prática acontece. Então deve haver algo além. As minhas leis incluiriam o seguinte: crianças não morrem, muito menos por doença, muito menos por violência. Quem morre antes vão ser aqueles que fazem mal à sociedade. Esses merecem e morrerão. Pessoas boas, pessoas que contribuem com a sociedade jamais vão adquirir um câncer, jamais vão ser assassinados, jamais vão ter problemas financeiros. Afinal de contas, eu sou justo, eu sou bom, o novo Deus eleito para administrar o mundo. Então eu imporia, né, o meu conceito de moral, de justiça, de bondade. E você concorda com ele? Provavelmente você, assumindo essa cadeira de Deus, também, né, aceitaria esses termos. Pô, que maravilha, agora sim, agora Deus é Deus, agora tudo é bom, tudo é justo, tudo é certo. Mas não é. E nunca foi. E nunca vai ser. Não houve sociedades, em momento algum, em tribo alguma, em região alguma, em época nenhuma, onde tudo era extremamente organizado, certo, onde não havia injustiças, onde não havia mal, onde não havia morte. Aliás, não há indivíduos que experimentaram no seu tempo aqui na Terra essa condição de perfeição. A gente até falou um pouquinho sobre isso no nosso último podcast, né? Nosso audiocast, sobre a questão da perfeição. O que é a perfeição? Eu não sei, porque na perfeição eu incluiria os meus atributos divinos, de bondade, de moralidade, de justiça. Isso é o perfeito, mas isso é segundo a minha perspectiva, lembra? Que a gente estava falando dos cenários que a gente enxerga, e os cenários vão refletir aquilo que nós somos. Isso inclui os meus próprios conceitos,
do que é justiça, do que é moral, do que é injusto, do que é ético, do que é bem e do que é mal. Agora, com isso que eu estou falando, presta atenção, esse ponto aqui é importante porque esse é um questionamento que sempre me chega. Tem gente que vai dizer assim, bom, então você está dizendo que não tem certo, que não tem errado, que não tem bem, que não tem mal, que não há bondade, que não há maldade, que não há justiça e não há injustiça. Você está falando de uma anarquia, você está falando, ou no mínimo, de um niilismo em relação à vida. Como assim não há certo e não há errado? Ou você vai me dizer que o holocausto não foi errado? Ou você vai me dizer que o assassinato não é errado? E aí você vai trazer um monte de conceitos que eu vou te dizer, mas você tem toda a razão, é errado. Claro que é errado. Esses exemplos que você deu e outros tantos que eu posso dar são errados. É antiético, é imoral, faz mal, eu não quero, eu trabalho, eu me esforço pessoalmente como cidadão, como pai, como colega, como gente que está na sociedade em alguma medida, ainda que seja minimamente influenciando com esses podcasts, por exemplo, eu vou contra isso, então é mal. Então eu não estou dizendo que o mal não existe, e muito menos eu não estou me contradizendo. O que eu estou te falando é que numa perspectiva mais ampla, tanto o bem quanto o mal, que certamente existem, porque são conceitos que na realidade vêm de algum lugar, né? A gente tem essa experiência, a experiência do bem, a experiência do mal. Isso está em todos os seres humanos. Agora, em última análise, eu pessoalmente, e eu nunca vi ninguém que fosse, ou que seja capaz de definir o que é o bem e o que é o mal. O máximo que nós podemos fazer, e isso é recomendável, isso é bom, isso é necessário, é definir o que é bem e o que é mal, definir limites, definir a moral e a ética para a nossa sociedade, para o nosso bem-estar, para o nosso bom convívio, porque a gente vive, obviamente, em sociedades que são articuladas por interesses diferentes, por impressões diferentes, como eu dizia agora há pouco, por olhares diferentes. Então, o bem e o mal, para mim, pode ser completamente diferente para você. Isso não quer dizer que eu esteja errado e você certo ou vice-versa. São olhares diferentes, respostas diferentes, perspectivas diferentes. Como é que a gente vai articular uma sociedade onde cada um pensa de um jeito ou quer uma coisa? Então é necessário, sim, estabelecer regras. E aí a gente tem o papel dos legisladores e, antes deles, da própria religião, dos próprios educadores, da própria cultura, que vai modelando as sociedades ao longo do tempo, ou então que vão modelando ao longo do tempo, e vão formando esse nosso arcabouço, né? Em última análise, do que é certo, do que é errado, do que é ético, do que é moral, do que é bem e do que é mal. Alguns usam fundamentos como os livros sagrados, né? Tá na Bíblia, não tá na Bíblia, tá na Torá, ou tá no Alcorão, e aí você tem as suas referências e tá tudo certo, mas mesmo essas referências, pega a Bíblia, por exemplo, para ficar mais aqui no Ocidente, aquilo que é mais popular entre a gente, ela também pode ser submetida a uma série de contradições, não é difícil. E isso é feito constantemente para aqueles que querem argumentar contra ou a favor da Bíblia, mostrando coerências ou incoerências. Isso vai existir em tudo, porque tudo que tem linguagem, tudo que é uma criação humana, e tudo é uma criação humana, vai ser submetido às nossas características, e a nossa característica é da contradição. Como eu dizia há pouco, nenhum de nós é perfeito, porque a gente não conhece a perfeição, a gente não sabe qual o conceito da perfeição. Então tudo bem que eu me baseie na Bíblia, tudo bem que eu me baseie nas leis, a gente realmente tem que ter base em alguma coisa, tudo bem que eu me baseie naquilo que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, minha família faz, na tradição da minha família, e está certo. Tudo bem que eu me alimente, me baseie, me tangencie por aquilo que a minha religião, ao longo das décadas e milênios, foi ensinando. Eu sou dessa religião, meu pai, meu avô, meu bisavô, minha história toda, e tudo bem. Como eu dizia agora há pouco, é necessário que seja assim. Mas isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a minha sociedade, e se é assim, isso é submetido aos movimentos que eu, indivíduo, dou e que a sociedade também dá. Tudo está em movimento. Não é só o tempo que está em movimento, ou você pode parar o tempo. Não são só as estações do ano que estão em movimento, ou você pode parar as estações. Você pode parar o movimento do dia? Quando você acorda, vamos imaginar, à meia-noite, você perde o sono na madrugada. Você pode evitar que o relógio vá para meia-noite 1, e 2, e 3, e que depois seja 2 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, e mais um dia se encerre.
Porque a vida é movimento. Ou você pode frear o seu movimento de envelhecimento, o movimento do seu corpo. Uma criança de 10 anos que não quer ter 15, ou uma pessoa de 40 anos que não quer ter 40, uma pessoa de 50 que não quer ter 50. E aí a gente usa os recursos da plástica, a gente usa os recursos da medicina, da tecnologia, até da alimentação, até da saúde para frear o nosso envelhecimento. Mas a gente freia o envelhecimento mesmo? Mas a gente muda mesmo? Mas a gente consegue parar no tempo mesmo? Porque o tempo não para. E se o tempo não para, nós que somos seres do tempo, nós que vivemos no tempo, nós que estamos submetidos ao movimento do tempo, também estamos em movimento. Não é só a minha aparência, não é só a minha idade, não é só minhas experiências de vida. Eu às vezes fico olhando para a minha vida hoje, morando em Floripa, com os meus contextos atuais, e faço um contraste do que eu vivia, por exemplo, há 2 anos. Eu vejo quanto minha vida foi se movimentando, não necessariamente por escolhas minhas, outras vezes sim, mas o quanto isso é inevitável. Então, quando tudo está em movimento, os conceitos também mudam. Sabe aquele exemplo que eu já dei algumas vezes aqui, sobre a perspectiva que está sempre em alteração? Se você sai caminhando de um ponto e vai até outro ponto, o simples fato de você estar nessa caminhada faz com que o cenário onde você está, e o cenário é absoluto, passe a ter, a partir do seu olhar, perspectivas diferentes. Nenhuma delas está errada. Todas elas apontam para você, para onde você está. O cenário continua igual, mas o que é o cenário fora da minha perspectiva? Você é capaz de definir? O que é o cenário fora de você? O que é o cenário fora de onde você olha? O que é o cenário fora da sua perspectiva? Ou o cenário não é uma resposta do seu movimento? Já que é assim, os nossos conceitos éticos, morais, e a gente volta para o assunto Deus, né? Também estão indicando onde nós como sociedade estamos. A gente falou agora há pouco da Bíblia como referência absoluta do que é certo e errado, moral e imoral, tal. Mas a Bíblia também aponta isso. Se você for ver os textos do Velho Testamento e mesmo os do Novo Testamento, há contraste entre um e outro, né? Algumas pessoas dizem que é a complementação, pode até ser, e talvez até seja, porque é natural que seja a complementação, já que o Novo e o Velho e o Novo Testamento também são movimentos de um povo mais antigo, que vivia em tribos, até um povo um pouco mais recente, que não é tão recente assim, que já data de 2000 anos, mas de qualquer maneira vai apontando para esse movimento. Por isso, e por que tudo isso, né, que eu estou conversando contigo, olhar para esse cenário e reconhecê-lo, ao invés de me tornar um nihilista, ao invés de me tornar alguém que não acredita em nada, alguém que não segue leis, que não segue regras propriamente, que relativiza tudo, né, um anarquista talvez, me coloca numa posição de humildade. Eu estou aprendendo, na medida em que eu aprendo, eu vou formando conceitos que hoje podem ser interessantes para mim e para as pessoas que convivem comigo, por isso vou compartilhar com as pessoas que convivem comigo, ao mesmo tempo em que eu submeto aquilo que para mim é bom ao seu olhar, a sua perspectiva, a sua contradição, a sua discordância, a sua sugestão, para que então a gente possa abranger o nosso conceito de uma maneira mais ampla, amplificar o nosso conceito a partir das nossas experiências. E assim, entregando para os próximos, na medida que os próximos também se movimentarem, a gente vai expandindo esse olhar humano, que não é mais baseado necessariamente, ancorado necessariamente numa verdade única, num dogma absoluto, contra tudo e contra todos, que não pode jamais ser questionado. Mas o questionamento com respeito e com consciência nos leva para o movimento de crescimento, de aprofundamento, de conhecimento, de expansão. Seja isso relacionado a qualquer assunto, incluindo a Deus. Por isso, no fim desse nosso podcast, nosso papo, você pode me perguntar assim, mas você afinal falou, tudo bem, algumas coisas eu concordo, a maioria eu discordo, mas me responde, você acredita em Deus ou não acredita? Aí eu te pergunto, qual? Qual Deus? Esse que você acredita? Provavelmente não. Nesse que a religião acredita? Ah, não, nesse não. Nesse que a Bíblia é sagrada? Bom, qual? Quantos deuses estão descritos com um nome só, com uma perspectiva só, no monoteísmo, por exemplo, da Bíblia Sagrada?
a partir da perspectiva de cada personagem, o Deus de Moisés, o Deus de Jesus, o Deus de Paulo, o Deus de Abraão, qual? O Deus de Davi, qual? Deus das tribos, qual? Qual Deus? Talvez, no fim das contas, a exemplo daquele cenário que eu descrevia para você, que vai alterando na medida em que nós vamos caminhando, e o cenário é a somatória de todas as perspectivas, ainda que eu, que enxergo somente a partir de uma perspectiva, posso descrevê-lo só da minha. E aí eu não posso dizer para você assim, ó, o cenário é isso aqui, ó. Aí eu começo a descrever, mas eu estou falando da minha. O cenário é a minha também. Mas o cenário, na realidade, é a somatória de perspectivas, a minha, a tua, quem vê do alto, quem vê de baixo, quem vê de longe, quem vê de perto. Tudo isso compõe aquilo que, em última análise, é o cenário. Talvez Deus seja isso. Mas não somente a somatória do meu olhar, nem do teu, nem das religiões, nem das pessoas, mas talvez Deus seja a somatória da experiência da vida dos grilos, das formigas, das baratas, das plantas, dos seres que a gente desconhece, que moram na água, que moram na terra. Quem sabe dimensões que hoje a gente questiona, a gente conjectura, mas quem sabe em outras dimensões, quem sabe em outros planetas, quem sabe em tantas expressões de vida que hoje a gente só assim esboça um pouquinho, mas não tem ideia, só sente. Quem sabe Deus não seja a somatória de todos esses olhares? E se for, como eu sou capaz de chegar para você e dizer, eu acredito nesse Deus, ou não acredito naquele Deus? Tudo que eu uso, tudo que eu falo, tudo que eu vejo, tudo que eu sei, é uma perspectiva. E se a minha perspectiva, em alguma medida, agregar na sua perspectiva, então as nossas se amplificam. E é até aí que a gente pode ir, e isso já é muito bom. Deus é um nome. D-E-U-S. A gente usa essa linguagem para se expressar, e tá tudo bem. A gente realmente precisa de linguagens para se expressar. Mas e se Deus estiver para além dessa linguagem? Como é que vai ser? Pense nisso. Obrigado por mais um papo juntos aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Próxima sexta-feira, 10 da manhã, mais um encontro aqui com a gente no Spotify, no YouTube. Poxa vida, compartilhe com mais gente. Se você gostou, né? Opine, não deixa de dar sua opinião. O que você acha? Escreva aqui no Spotify, escreva aqui no YouTube. Eu sempre leio as opiniões e elas sempre me inspiram para o próximo programa. Muito obrigado, se cuida. Até a próxima, fique bem. Mensagens que Chegam pela Manhã.